Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, com saúde e se cuidando. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos falar hoje sobre concentração das soluções. Vamos lá, gente, por que a gente estuda esse conteúdo de química? O que ele tem a ver com o nosso dia a dia? Então, por exemplo, nós temos um medicamento, esse medicamento ilustrado, ele é para infecção bacteriana e ele precisa passar para a gente as informações do que contém como princípio ativo para aquele fim, né? Para a resolução daqueles problemas de saúde. Então, nós temos ali a amoxicilina e o clavulato de potássio. E as unidades de concentração que aparecem para a gente são 500 miligramas mais 125 miligramas, respectivamente. Ou seja, a gente está dando uma informação em concentração do princípio ativo desse medicamento. Então, muitas embalagens elas possuem essas informações. Inclusive, né, mais à frente, eu vou estar passando para vocês algumas imagens e a gente vai identificar essas informações em concentração, né, diferentes formas de concentração em várias embalagens de produtos químicos, medicamentos que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, temos várias expressões de concentração. Nós temos a concentração em massa, que é representada por C. Nós temos o título, que é um T itálico. Nós temos a concentração em partes por milhão, que é o ppm. Nós temos também a concentração em quantidade de matéria. Nós temos, que é representada por um M. Nós temos a fração em quantidade de matéria, que é o X. E nós temos a molaridade, que é um W. Então, temos várias expressões de concentração e dentre elas, hoje, a gente vai falar das mais importantes, as principais, dos nossos estudos de química online. Vamos lá. Vamos começar, então, falando da concentração em massa, ou concentração comum. As unidades são grama por litro, grama por ml ou miligrama por litro. Atenção nas unidades, as unidades de massa são grama e miligrama. Então, se eu quiser transformar de grama para miligrama, eu tenho que observar essas conversões, em que eu tenho miligrama, é o milésimo da grama. Então, atenção, litro para ml. Então, 1 litro é igual a 1000 ml, que são as unidades de volume. Então, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Vou aumentar aqui, ó. Concentração é igual a massa do soluto pelo volume da solução, ok? C é igual a mV. Vamos lá, vamos falar sobre uma aplicação dessa fórmula. Então, eu vou ler aqui o nosso exemplo. Imagine que um técnico ambiental tenha retirado de um lago, no qual era despejado efluente industrial, uma amostra de 150 mililitros de água. Essa amostra foi enviada para análise para determinação da concentração de chumbo no lago. O chumbo é um metal pesado considerado um poluente inorgânico. O laudo do laboratório indicou que a concentração de chumbo no lago é 0,5 miligramas por litro. Como podemos determinar a quantidade em massa de chumbo presente na amostra coletada? Então, o que nós temos que fazer inicialmente? Nós temos que observar as unidades do enunciado através dos dados informados. Volume de água, 150 ml. Chumbo presente no lago, 0,5 miligramas por litro. Então, as unidades de volume, elas são diferentes. Nós temos ml e litro. Lembrando que 150 ml é igual a 0,5 litros. Por quê? Porque 1 litro é igual a 1000 ml. E se eu quiser converter o contrário disso, que é de ml para litro, eu divido por 1000. Então, por isso, gente, 0,5 litros. Então, nós vamos agora
substituir essas informações com a conversão de unidade na nossa fórmula. Concentração igual a massa do soluto pelo volume da solução. 0,5 que foi dado no lugar da concentração é igual a massa do soluto dividido por 0,15. É só a gente agora multiplicar cruzado. E aí nós vamos descobrir a minha massa do soluto, 0,075 miligramas. Ok? Bom, o porquê estudar, a concentração de chumbo? Por que a gente tem esse tipo de exercício, de abordagem? Porque é um metal pesado e existem problemas de contaminação por nós humanos por esse metal. É uma contaminação acumulativa, mas que ela pode ocorrer através do estômago, do intestino e também no sistema respiratório. Então, avaliar a água de um rio, onde tem aquele peixe que a gente possa vir a se alimentar, é importante, porque a gente vai controlando não só o chumbo, mas outros metais pesados que são prejudiciais para o nosso organismo. Beleza? Vamos lá. Vamos então falar sobre uma outra unidade de concentração, só que agora, antes disso, vamos falar sobre densidade. Tá? Por que a gente vai falar sobre densidade? Porque a fórmula é muito parecida com a fórmula de concentração. Então, atenção, gente, densidade é diferente de concentração, tá? Porque são fórmulas muito parecidas, mas representam coisas distintas. Então, nós temos a fórmula da densidade. Agora aqui nós temos um M. Esse M é a massa da solução. Então, a densidade é igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, nós podemos ter como unidade dessa densidade a grama por litro, tá? Por que é importante a gente falar sobre densidade? Porque é uma característica específica de cada material. E aí eu posso utilizá-la para reconhecer aquele determinado material ou até ver a qualidade desse material presente num sistema. Então, por exemplo, eu tenho a medida de densidade no cotidiano de várias situações, como a gasolina. A gasolina, ela tem um percentual de álcool, e aí eu preciso, para verificar a qualidade dessa gasolina, avaliar a densidade dessa minha mistura homogênea, que aí compõe o álcool etílico e a própria gasolina. Então, com isso, eu consigo avaliar se realmente essa gasolina ela está própria ou não para utilização no meu veículo. Tá? Além disso, a gente tem outras informações que a gente utiliza a densidade, que é a densidade da urina, que estabelece um quadro clínico de um paciente, por exemplo. Nós temos também a densidade do leite, que indica, de acordo com o percentual de gordura do leite, várias densidades, sempre dentro de uma faixa específica de densidade do leite, que caracteriza esse nosso sistema heterogêneo. Então, nós temos a determinação da densidade sempre feita através de uma análise dos componentes desse sistema, e com isso a gente qualifica essas substâncias. Então, lembrando que densidade é muito parecida com concentração, mas tem um sentido diferente. Vamos falar agora em percentagem em massa ou volume. Então, nesse caso, eu vou utilizar o símbolozinho do título em massa, que é um T itálico. Por que título em massa? Porque todas as minhas informações dessa fórmula serão em massa. Então, eu tenho massa 1, que é a massa do soluto, massa 1 mais massa 2, que é a massa da solução. Então, o título em massa corresponde à massa do soluto dividido pela massa da solução, que é sempre zero, é sempre massa 1 mais massa 2. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Nós temos
uma solução que tem título 0,45 e essa unidade, ela representa para a gente uma unidade de título em massa. E eu tenho 0,45 de soluto e 0,55 de solvente. Por que isso, hein? Porque a gente sempre precisa representar esse somatório equivalente a 1. Então, 0,45 mais 0,55, somando, isso vai dar 1. Então, é muito importante a gente ter essa ideia. O título sempre, a massa do soluto e do solvente, dará 1, tá? E como é um título em massa, eu estou representando esse 0,45 como a massa do soluto e o restante para 1, a massa do solvente. Esse título também pode ser um título percentual, como 45%, que representa 45% de massa do soluto e os 55% de massa do solvente. Como a gente está numa escala percentual, agora eu tenho que pensar sempre no somatório para 100%, tá? Então, atenção, quando o título é percentual, a gente sempre tem para 100%. Quando o título não é percentual, é sempre o somatório para 1. Bom, vamos pegar um exemplo. Imagine que um técnico de laboratório precise preparar 180 gramas de uma solução 6% em massa de cloreto de magnésio, MgCl2. Qual é a massa de água e de cloreto de magnésio que ele precisa utilizar? Então vamos lá, título 6% em massa. Então nós vamos converter a nossa unidade, 6% é 6 centésimos, que vai ficar igual a 0,06. Sabendo que a minha massa da solução, que é 180 gramas, é massa 1 mais massa 2, eu vou aplicar, na minha fórmula esses dados. Então, o que nós vamos utilizar? O título, que foi convertido, foi retirado o título percentual, que é 0,06, é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução, que é 180. Multiplicando cruzado, massa do nosso soluto, que é o MgCl2, é igual a 0,6 vezes 180. Isso vai ser 10,8 gramas de soluto MgCl2. Bom, lembrando que a minha solução ela é composta de soluto e solvente. E ela tem como massa total 180. Foi dado lá no enunciado. Então, nós já descobrimos a massa do soluto, 10,8. Mais a massa do solvente, que vamos descobrir, que é o M2, é igual aos 180. A massa do solvente vai ser igual, então, a 180 menos os 10,8, que a gente acabou de descobrir, que vai ser, então, igual a 169,2 gramas de água, que é a massa do solvente. Então, esse técnico, ele vai utilizar o quê? 162 gramas de água e 10,8 gramas de cloreto de sódio, tá bom? De um modo análogo, quando os nossos componentes envolvidos forem líquidos, nós podemos fazer esse mesmo título em função da concentração, da quantidade de volume presente no meu meio. Então, esse título em volume, ele vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução, que é V1 mais V2, de um modo análogo, bem parecido com o que a gente acabou de ver, que é o título em massa. Agora nós vamos utilizar o título em volume. Novamente, o volume 1 mais o volume 2 tem que ser sempre igual a 1. E se for percentual, sempre igual a 100%. Ok? Concentração em partes por milhão. A concentração em partes por milhão representa algumas soluções que
podem ser muito diluídas, muito e muito, e a massa então da solução é praticamente igual à massa do solvente, por conta dessa grande e enorme diluição. E aí nesse caso fica difícil, né? Fica mais difícil a gente representar essa quantidade de soluto de uma forma que fique mais acessível. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o ppm para facilitar essa nossa resposta, né? Então, um ppm é sempre uma parte de soluto para 10/6 parte de solução. Isso é muito importante para a gente falar, por exemplo, como no exemplo anterior, da contaminação de chumbos no lago. Então, com isso, né, a gente vai descobrir concentrações, né, muito reduzidas no ambiente muito extenso, como por exemplo um lago, tá? E aí a gente vai ter como atividade a pesquisa desse tipo de concentração. Atenção, hein, gente? Vamos lá. Concentração em quantidade de matéria, mol por litro, tá? E a gente também tem uma fórmula para representar. Essa concentração em quantidade de matéria corresponde à quantidade de matéria do soluto, que é o N1, dividido pelo volume da solução. Agora a gente não vai ter um monte de unidade de volume, agora nós vamos ter apenas a unidade litro. Atenção, volume em litro, tá bom? Então vamos pegar como exemplo o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e aí nós vamos preparar uma solução de 200 ml de concentração 4 mol por litro de hidróxido de sódio. Quantos gramas dessa substância esse técnico deverá pesar para a preparação dessa solução? Então nós temos 200 ml, né, equivale a 0,2 litros. A nossa concentração em quantidade de matérias é o número de mols dividido pelo volume. O volume, 200 ml, dividido por 1.000, 0,2 litros. Então, fazendo a multiplicação cruzada, 4 é igual a N, quantidade em mols, dividido por 0,2. Multiplicando cruzado, N vai ser igual a 0,2 vezes 4, 0,8 mol de NaOH. Então, vamos lá. Como é que a gente vai descobrir quanto que vale 1 mol de NaOH? Nós temos, então, as massas atômicas que a gente encontra na tabela periódica. O Na tem massa 23 gramas por mol, o oxigênio 16 gramas por mol e a do hidrogênio 1 grama por mol. E como nós temos um átomo de cada NaOH, nós vamos somar, né, essas massas atômicas. 23 mais 16 mais 1, 40 gramas por mol. 1 mol de NaOH está para 40 gramas, assim como 0,8, que acabamos de descobrir, está para X. E nós temos, então, esse X multiplicando cruzado igual a 32 gramas, ok? Então é isso, pessoal. Hoje falamos sobre os principais exemplos e os mais importantes de concentração de solução e até mais. Vamos seguir com as nossas atividades de hoje, tá bom? Beijinho em todos, beijos no coração e se cuidem. Tchau, tchau!